Eu aproveito e gostaria agora, rapidamente, para a gente já partir para o eixo 2, gostaria de convidar o pessoal do eixo 2 para a gente dar sequência nesse processo. Então, eu gostaria de trazer agora a Viviane, por favor, já pode direcionar para o palco. Viviane Bear, ela é sócia-diretora da VB Projetos e conselheira executiva da Capital for Climate, para moderar esse próximo painel que nós vamos falar do eixo de Green Finance. Viviane, o palco é seu, obrigado. Obrigada a todos, obrigada especial aí para o Leandro, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite do Leandro Rossi, da Mining Hub, nosso anfitrião, e também do Rodrigo Lauria, diretor de Mudanças Climáticas e Descarbonização da Vale. Vai ser uma honra moderar aqui essa conversa com representantes do setor financeiro e da indústria, que estão diretamente envolvidos no desafio de viabilizar a transformação da indústria, transformação ecológica e da mineração. Então, eu convido ao palco o Leonardo Pereira, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade do BNDES, head também do secretariado da BIP, que é a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos, o Bruno Laskowski, sócio fundador da IV Capital, uma gestora baseada em São Paulo, ele vai contar um pouco para a gente, e o Rubem Fernandes, diretor global de operações, COO, da Anglo American. Tudo bem? Eu queria dar um framing antes da gente começar o painel, que é o seguinte: a mineração ela ocupa uma posição estratégica na transição energética global. Ao mesmo tempo que a mineração fornece minerais absolutamente essenciais para eletrificação, para armazenamento de energia e infraestrutura verde, o setor também enfrenta uma crescente pressão para transformar suas próprias operações. E descarbonizar processos industriais, eletrificar frotas, incorporar novas tecnologias e reduzir impactos socioambientais exigem investimentos significativos e de longo prazo. O desafio é que a transformação de ativos industriais complexos demanda algo além do capital tradicional. E nós vamos tratar disso nesse painel que tem um viés bem forte aí financeiro. Esses investimentos eles requerem um capital diferente, um capital que a gente chama de capital paciente, é o patient capital, mecanismos de compartilhamento e mitigação de riscos, estruturas financeiras que são capazes de lidar com incertezas tecnológicas e operacionais. Durante a Brazil Climate Investment Week, que foi realizada há cerca de 2 semanas em São Paulo, que eu tive a oportunidade de co-organizar com a Capital for Climate e a Converge Capital, onde a gente traz investidores internacionais para olharem oportunidades no Brasil em soluções baseadas na natureza, nós discutimos justamente instrumentos que podem mobilizar financiamento em escala para a transformação ecológica brasileira, plataformas de investimento, blended finance, mercado de carbono e o papel do capital institucional. E, para usar uma expressão que foi usada bastante no painel anterior, otimismo. Eu saí muito otimista da Brazil Climate Investment Week por 2 razões. A primeira, a gente vê o quanto o governo brasileiro tem feito em criar plataformas de investimento em escala para poder justamente financiar essa transformação ecológica. A gente hoje vai ter o Léo aqui falando do BNDES, que é uma dessas grandes plataformas, além do Fundo Clima, além do EcoInvest, Banco do Brasil emitindo 500 milhões de Nature Bond, maior bond do mundo em Nature. Ou seja, o Brasil realmente está despontando, e isso é muito importante para a segunda razão, que a gente está vendo o interesse do investidor internacional. Então, nesse evento, há 2 semanas atrás, nós trouxemos investidores internacionais, institucionais,
e tem muito interesse. Mobilizamos mais de 10 bilhões de dólares de interesse em investir em soluções baseadas na natureza, e tudo isso, todos esses temas, eles convergem aqui hoje, na discussão de hoje, como financiar a transformação da mineração, quem que está disposto a assumir todos esses riscos, e o que a gente precisa fazer para destravar e acelerar, né, toda essa transformação. Então, eu vou sentar aqui no painel com os meus colegas e vou começar aqui. Nós vamos conversar em 3 blocos. Eu vou começar pelo primeiro. E nesse primeiro bloco, a gente gostaria de ouvir as diferentes visões que nós temos aqui hoje, sobre o setor que fala muito de mineração, fala muito de tecnologia, mas, quando a gente olha para projetos concretos, a gente queria saber se o principal gargalo é realmente a inovação tecnológica, a execução, ou a dificuldade de estruturar capital para ativos industriais de longo prazo. Então, eu queria chamar, em primeiro lugar, o Leonardo Pereira, do BNDES. Léo, gostaria que você falasse um pouco do BNDES e da BIP, porque eu sei que na BIP uma das verticais é mineração, tem vários projetos de baixa emissão. E eu gostaria que você falasse da tua experiência, o que você vê como o principal obstáculo para escalar esses projetos. Se é o risco inerente às novas tecnologias ou é o modelo de avaliação financeira que ainda utiliza métricas tradicionais para projetos com perfis de risco e retorno bem diferentes. Obrigado, Viviane. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao Leandro, Mining Hub, também o Rodrigo Lauria, da Vale, pelo convite. Obrigado, Viviane, pela apresentação. Os dois, né, na verdade, mais do que isso, para você financiar projetos de sustentabilidade em escala, né, o que existe, né, na verdade, é uma assimetria em relação à relação risco-retorno dos projetos, em relação ao que os acionistas, os investidores estão procurando, né? Geralmente, você tem um pouco mais de risco e um pouco menos de retorno. A diferença é que, para a indústria, você ainda tem um teto de retorno maior do que soluções baseadas na natureza. Os senhores devem saber, né, que 2/3 das emissões do Brasil se concentram em mudança de uso da terra e uso da terra, né? E no setor desmatamento, agropecuário, enfim. A indústria representa 10%. Mas, então, assim, existe uma simetria e para você conseguir financiar, né, projetos sustentáveis, seja em transição energética, em indústria ou soluções baseadas na natureza, a gente tem que trabalhar com diversos mecanismos. A gente tem que combinar a estruturação de projeto, a gente tem que combinar P&D, a gente tem que combinar mecanismos de blended finance, a gente tem que combinar assunção de risco para tranches de maior risco, no qual os bancos e os investidores não estão dispostos a investir. Porque os projetos, né, como base, né, eles têm que ser financiáveis, têm que ser bankable, investable, mas se você não tiver esse empurrão, o capital flui para onde tem a melhor relação risco-retorno, né? Então, o que a gente tem feito primeiramente, né, a gente representa o secretariado, a gente montou um pipeline de projetos que são financiáveis, né, na área de transição energética. Grosso modo, a gente está falando de biocombustíveis, de energia, de indústria, que a gente está falando muito de mineração, aço verde, cimento verde, por exemplo, e de soluções baseadas na natureza. Entender e passou a tentar entender quais são esses maiores riscos, a maior barreira e quais modelos de negócio a gente pode ter como modelos que a gente possa acelerar para fazer investimento de escala, porque no mundo, né, você tem muitos países que têm setor de transição energética, você tem projetos de biocombustíveis em outros países do mundo, você tem projetos de restauração, mas nunca com a escala do Brasil. Então, a gente acabou de fazer um sindicato, um Project Finance para o setor de biocombustíveis de SAF, um investimento de $2 bilhões, né? E a gente também está vendo um movimento de minerais críticos. Então, a gente tem investidor canadense, investidor australiano, investidor europeu, investidor chinês. Mas, assim, para me estender aqui,
os mecanismos de financiamento, a infraestrutura e project finance, que estão disponíveis hoje para você financiar concessões e PPPs, não estão disponíveis ainda para financiar a sustentabilidade. Então, a gente tem que trazer essa turma, né, que é muito boa em estruturação, e, na nossa visão também, os fundos de investimento, sejam de equity quanto de dívida, né, porque a gente entende que são mecanismos de concessionalidade que podem fazer o de-risking dos projetos para ajudar a esses projetos andarem. Essa experiência da BIP é interessante porque a gente tem acesso ao Oriente Médio, por exemplo, ao Fundo Soberano Norueguês, que tem 2,2 trilhões de dólares para investir. A gente fala com a Ásia, fala com os Estados Unidos, DFC, a gente fala com a China, a gente fala com o mundo todo. E por que a gente fala com o mundo todo? Porque o Brasil tem uma vantagem comparativa imensa aqui, né, nesses setores, e a gente está tentando trabalhar para isso. Depois eu vou falar um pouco das soluções que a gente pode trabalhar. Está ótimo, Léo. Muito obrigada. A gente tem vantagens comparativas impressionantes que foram faladas já no outro painel, mas tem uma delas que não foi tão falada e tem a ver com a gente aqui, que é um mercado de capitais muito desenvolvido. Outros países emergentes que competem com o Brasil não têm um mercado de capitais tão desenvolvido, com tanta profundidade e liquidez como o Brasil tem. Então, isso também é uma vantagem comparativa muito, muito importante. E, com isso, eu vou pedir aqui para o Bruno contar um pouquinho da IVE Capital, porque a IVE é um excelente exemplo de gestora que tem esse foco justamente de financiar e entrar nessa transição climática, energética, no amplo, né, guarda-chuva disso tudo. E, especificamente, Bruno, eu queria te perguntar, do ponto de vista do investidor, se você acha que existe hoje um desalinhamento entre o horizonte de retorno esperado pelo mercado e o prazo necessário para transformar esses ativos de mineração. Bom, obrigado, Vivi. Bom dia a todos. Obrigado, Leandro, pelo convite aqui do Mining Hub. É um prazer dividir aqui o painel com você, Vivi, com o Léo, que trabalhamos juntos no BNDES. Aliás, a história da IVE está muito ligada ao BNDES. E aqui também, Rubem, um prazer dividir contigo. Acho que a história da IVE responde uma parte da tua provocação, da tua pergunta. Nós somos investidores de infraestrutura. Essa história começa lá no BNDES, em 19, onde tive o privilégio de trabalhar com o Léo e várias pessoas. A gente aprendeu o Brasil, a gente entendeu o que é Brasil, a gente entendeu o que é potencial de Brasil. E essa convergência de entendimentos, no painel anterior, a gente ouviu muito isso, né? O Brasil como provedor de segurança alimentar para o planeta, o Brasil como provedor de segurança energética para o planeta. O Brasil tem floresta, aliás, tem 3 lugares no mundo que tem floresta: é Brasil, Congo e Indonésia. É o Brasil dos minerais, no minério, o Brasil dos minerais críticos. É o Brasil, potencialmente, das terras raras. O mercado interno, tudo isso junto, parece que tem um alinhamento de convergência, né, que o Brasil ocupa uma posição central. Aí a questão, ou várias das questões, têm a ver com financiabilidade. Várias das questões têm a ver, quando você fala financiabilidade, você está falando também de segurança. Quando você fala de financiabilidade, você fala de custo de carrego. E eu diria que esse é um tema central de Brasil, o custo de carrego de financiamento a projeto de longo prazo é muito alto, e a explicação, né, e a constatação é porque a gente tem uma taxa de juros de curto prazo, né, que é a taxa fixada pelo Banco Central. Aliás, é importante comentar isso, o Banco Central fixa a taxa de curto. A taxa de longo são os agentes que movimentam e precificam o nível de risco. Então, no Brasil, a gente tem uma taxa de curto e de longo prazo muito alta. Depois a gente possa até fazer alguns comentários mais específicos sobre isso. Vestindo o chapéu de alocador de capital, então a IVE é um player de infraestrutura. A gente entende que esse é um caminho muito construtivo de continuar financiando, né, o crescimento do país. A gente define a nossa narrativa, aliás, muito alinhada como os grandes fundos
de infra no mundo fazem, o que a gente chama da infra de primeiro grau, ou a infra do século XX, às vezes até do século XIX, quando você fala das ferrovias, a infra tradicional, rodovias, portos, aeroportos, saneamento, energia, para a infra do futuro, a infra emergente. O que é a infra emergente? É a infra da transição energética, é a infra da substituição do fóssil para os combustíveis mais limpos ou mais verdes, é a infra da floresta, quando você faz um projeto de reflorestamento ou de recuperação de uma área de mineração, é infraestrutura. E esse entendimento implica em mecanismos de financiamento do projeto, mas a gente sabe que o famoso Project Finance, o famoso Private Equity, são formatos do século passado. O que os nossos projetos exigem hoje são formatos de financiamento em camadas preparados para o século XXI. A gente vai falar um pouquinho dessa dissociação. Eu queria só, para passar a bola, dizer, como alocador de capital, a gente tem um desafio muito grande. O que é um bom desafio de um alocador de capital? É você fazer a tríade, juntar 3 elementos. Alto retorno, você quer buscar um projeto que gere retorno, você quer alocar naquele projeto que gere retorno o maior volume de capital possível e, ao mesmo tempo, você quer ter liquidez. Essas 3 variáveis são muito difíceis de você juntar num único investimento. Acontece que no Brasil você consegue fazer isso. Quando você investe CDI ou CDI Plus, você tem um retorno muito adequado, você tem alto volume e você tem liquidez. Então, esse é um elemento central nas discussões de financiabilidade. Enquanto a gente não tiver um caminho, né, importante, estruturante, de redução dessa taxa, a gente vai ter uma complexidade adicional, mas eu vou passar a bola e a gente continua na sequência. E aí onde entra o Blended Finance, que a gente vai falar no próximo bloco. Mas antes disso, eu gostaria de escutar do Rubem, da tua posição privilegiada de olhar globalmente, como é que eu gostaria que você contextualizasse o Brasil. Então, do ponto de vista do teu pipeline global de investimentos, como é que o Brasil se posiciona para atrair os investimentos? Bom dia, pessoal. Leandro, mais uma vez. Obrigado pelo convite, tentando contribuir de alguma forma. Bruno e Léo, eu sou o único engenheiro aqui, quer dizer, não sou da área financeira, então, né, Ben 10 e Ive, mas bom entender que Bruno é focado na área de infraestrutura, porque antes da gente falar um pouquinho de Brasil, de portfólio do mundo, temos que entender que mineração é sobre infraestrutura, né? A gente tem todos os processos metalúrgicos, processos, né, mineiros, mas é basicamente infraestrutura. A gente precisa de infraestrutura, né? Ainda mais na mineração atual, que é diferente quando eu comecei, há mais de 30 anos atrás, e que é diferente também há mais de 100 anos atrás, e a mineração existe há 5.000 anos, como todo mundo sabe. Mas é basicamente infraestrutura. Precisamos de água, precisamos de ferrovia, ou, né, pipeline, ou a solução logística que for. E hoje a gente percebe que o contexto mudou demais, porque os teores são muito mais baixos, né? Então, portanto, precisa de mais tecnologia. A gente falou um pouquinho, né, a Viviane começou o painel falando de inovação tecnológica. Como é que a gente agrega isso dentro do contexto de mineração, na eficiência de alocação de capital? Então, infraestrutura é fundamental, a mineração não consegue sobreviver sem isso, e a gente precisa ser eficiente nisso, porque isso viabiliza, né, a implantação de projeto, que no passado demorava 7 anos, hoje demora mais de 15, 20 anos, desde a descoberta até a primeira produção. É claro que você tem escalas diferentes e projetos menores você consegue fazer num tempo menor. Mas, de qualquer forma, mudou muito o perfil, né, da indústria de mineração em todos os minerais, seja minério de ferro, né, que tem esse estado aqui que é riquíssimo, né, tem Carajás, né, Pará, seja cobre, né, que é Chile, seja fosfatos, que é Marrocos. Minerais existem no mundo inteiro, não falta mineral para a gente minerar. A questão não é extrair valor, é compartilhar valor. Eu acho que, dentro de um portfólio global, você precisa ser competitivo, né? Quer dizer, a Anglo hoje com um portfólio global, né, em todos os continentes, e agora entrando
numa fase de fusão com a empresa canadense, a gente amplia um pouco mais esse portfólio, você precisa ser competitivo. E competitivo passa por você ter ativos de classe mundial, né, e aí você tem que ter um bom projeto, um bom, a gente chama de endowment, um bom recurso para você extrair aquele mineral, mas também você tem que ter infraestrutura e precisa de capital. O Brasil tem todas as condições para ser um líder nisso, no sentido que é uma província mineral muito rica, pouco explorada, muito pouco explorada, né? E com dificuldades que talvez a gente possa comentar ao decorrer do painel, e eu acho que também no painel anterior. Mas a gente precisa entender que, sim, é competitivo, pode ser mais competitivo. A Anglo foca em ativos de classe mundial. E a gente precisa entender que existe uma competição interna, né? Então, é preciso fazer um bom trabalho de engenharia, um bom trabalho de processamento, de entender o valor que aquilo pode gerar para o acionista e para as comunidades, mas é preciso entender que isso vai competir com outros mercados. E aí entra toda a questão geopolítica, questão social, a questão de governo, políticas, licenciamento. Eu estava agora lá atrás, eu não participei do painel, eu estava atrás na reunião do Conselho da Anglo, falando sobre licenciamento. Então, isso é fundamental, porque o acionista, né, o analista, ele tem que perceber esse risco, né? Você falou de risco, Léo, exatamente isso. Como é que a gente consegue mitigar esses riscos e entender aquilo que traz mais retorno para todos? O Brasil é competitivo, mas a gente ainda tem um trabalho muito, muito grande de buscar essa eficiência de capital. Acho que, como indústria de mineração, a gente tem que estar um pouco mais aberto para mecanismos de financiamento. Existe a tendência a gente querer fazer sempre com o nosso equity e tal. Eu acho que, dado esse cenário, a gente tem que estar um pouco mais aberto. Ao decorrer do painel, eu posso comentar alguns cases que a gente tem na Anglo, não no Brasil, mas fora do Brasil. Mas acho que é interessante, porque isso se aplica perfeitamente aqui, para que a gente possa, como indústria, realmente avançar no que precisa ser atingido, né, nessa fase do mundo, do planeta de transição energética. Obrigada, Rubem. Mas, continuando aqui, você acha que o maior desafio para esses projetos de transformação está na pressão por retorno financeiro ou na execução? Eu acho que é uma combinação. É claro que o acionista quer um retorno, né? Não existe almoço grátis, né? É preciso ter um retorno e a gente entende isso. Agora, a execução é muito importante, né? As empresas são muito boas em propor estratégias, mas falham na execução. Tem um estudo da McKinsey que fala que 70% das empresas falham na execução. Acho que até essa semana teve um painel que a Ana participou sobre execução na AmCham. A gente tem que melhorar a execução. A execução passa por vários fatores. E não é só a questão de engenharia, a questão do projeto em si, a questão de relacionamento, a questão de entendimento de risco, de relação com as comunidades, com o governo, as políticas públicas. Como é que a gente consegue colocar isso tudo dentro de uma abordagem que permita a gente seguir na execução? Porque o papel aceita tudo, né? A gente pode ser muito claro, né, a taxa de retorno, o payback, né, e comparar um projeto com outro. Mas e sobre a execução daquele projeto e a sustentabilidade daquele projeto? A gente já viu vários casos que o projeto é aprovado no papel, porque tem uma taxa de retorno excelente, mas a execuibilidade é mais difícil. E mineração é longo prazo, mineração é 50, 100 anos, não adianta a gente pensar diferente. A gente tem que ser competitivo ao longo da vida da mina. E pegando esse gancho, acho que é um bom momento para você talvez trazer aqui algum exemplo concreto que conseguiu justamente superar essas barreiras e sair do papel. Eu acho que o grande exemplo que a gente traz é o projeto de cobre do Peru, que se chama Quellaveco, que ele ficou na prateleira por 15 anos, né? Por isso que eu falo que, né, os projetos hoje em dia, a gente não consegue pensar num projeto de grande escala com menos de 15 anos entre a descoberta e a primeira produção. Então, eu acho que o grande exemplo é no sentido de perceber o valor que aquilo pode trazer para a sociedade. Então, a gente conseguiu ganhar essa licitação do projeto, a gente fez todos os estudos normais, né, de viabilidade, que todas as empresas fazem, com todo o rigor possível, ambiental, social, mas, antes da gente partir para a aprovação do projeto, a gente tomou a decisão consciente
E aí não entrou financiamento, porque entrou o equity, mas depois a gente tentou compensar isso de uma outra forma, de fazer o de-risk do projeto. Então, a gente simplesmente, em função da infraestrutura e do que era importante para a comunidade, a gente desviou um rio. Você imagina o que é isso? Você investiu 1 bilhão no projeto, antes da aprovação no Conselho, desviar um rio, porque aquilo iria trazer valor para a sociedade, para a comunidade. A gente escutou a sociedade, entramos numa mesa de diálogo com eles, com 12 itens principais, e aquilo foi a força motriz para a gente ganhar confiança. Eu acho que capital tem muito a ver com isso, com credibilidade, né? O capital segue a credibilidade. Então, a gente ganha a confiança da sociedade, né, do governo, e aí a gente consegue investir, fazer um investimento realmente significativo, né, ambiental, né, buscando essa eficiência ambiental e gerando valor para a comunidade, porque isso era importante para eles. E, a partir desse momento, a gente aprova o projeto e aí, hoje, esse projeto é um dos sucessos da Anglo, em termos de engenharia, de estado da arte, de inovação, em todos os aspectos. E o mais importante, né, o Peru ele tem uma história de interrupções de produção. Eu não vou falar aqui que a gente nunca vai ser, né, parado por alguma demonstração, algum outro tipo, né, de problema social, mas até hoje, né, com 4 anos de operação, a gente nunca teve nenhum problema. De novo, é a confiança que se cria e demora para se criar. Ela pode ser destruída muito rapidamente. E isso é que é importante a gente entender a sustentabilidade do negócio. Esse projeto é um projeto de sucesso hoje, que compartilha valor com todos no Peru. Excelente. Parabéns aí pelo projeto, excelente exemplo. E confiança sempre é fundamental e permeia tudo, né? Toda a estruturação, inclusive a financeira. Então, agora a gente passa para o segundo bloco de como é que a gente estrutura o capital para a transformação da mineração. Então, a gente já escutou aqui do Léo, né, Léo, que os modelos tradicionais de financiamento, eles não estão totalmente adequados, né, para financiar projetos inovadores e intensivos em capital, e com horizontes longos, né, de maturação. Então, eu queria saber, do ponto de vista do BNDES, Banco de Desenvolvimento, o que você acha que é o papel do BNDES como Banco de Desenvolvimento? É reduzir o custo de capital ou é assumir riscos que o capital privado ainda não consegue precificar? Os dois. Mas o banco, né, só para pontuar também, contextualizar, o banco ele tem as mesmas regras de consumo de capital, por exemplo, do que um MDB ou, por exemplo, um banco comercial. Então, assim, para correr risco, você está consumindo o mesmo capital. O ROI do banco é menor, que a gente tem uma tolerância para spreads menores, mas, na prática, assim, eu estou consumindo capital igual, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente já trabalha reduzindo o custo de capital, a gente tem linhas de inovação que a gente tem, por exemplo, oferecido para desenvolvimento de motores híbridos a etanol, só para citar um exemplo. A gente está fornecendo também para o setor de bateria, essa linha de inovação, que você vai ter fabricantes aqui, pelo lado da oferta, né? A gente também pode fornecer para o setor de mineração, né, essa linha de inovação, e tem o Fundo Clima, que é um recurso que é captado via Tesouro Nacional, que permite reduzir custo de capital para setores e projetos que têm alto grau de adicionalidade. Adicionalidade a gente lê como descarbonização, tá? No setor aqui, a gente está falando de extração e exploração com energia renovável, né, com uso de energia renovável. Então, assim, a gente tem que trabalhar na redução do custo de capital, até porque a gente tem esse custo muito alto, isso incentiva. Mas a gente também tem que incentivar o apetite ao risco na medida que o investidor está mirando uma taxa de retorno maior. Então, assim, a gente tem que combinar mecanismos de dívida, de blended finance, mas também de equity. Por que de equity? Porque aqui a gente tem um setor, né, ou tem setores na indústria que você tem um teto de retorno maior do que, por exemplo, relativamente um setor de natureza, tá? Então, se você tem um retorno maior, você pode ter um apetite do investidor para investir naquilo, tá? Na natureza, o retorno é mais baixo. Então, o que a gente fez? A gente está combinando também uma mobilização do dinheiro do banco na parte de renda variável, até que o Bruno foi diretor lá,
da Bendespar, em fundos de investimento. Então, o banco ele vai estar investindo em 5 fundos de transição climática, inclusive no setor de mineração. A gente está mobilizando cerca de 400 milhões de dólares. A gente selecionou os gestores, nosso time alinhou os setores de transição com a política de investimentos dos investidores e estamos fazendo esse alinhamento com os fundos climáticos. Para quê? Nos fundos climáticos você consegue captar recursos concessionais de equity. Tá? Então, a gente vai ter um fundo de equity catalítico, esse é o maior fundo do Brasil, 1,4 bi de dólares, dedicado exclusivamente ao Brasil. Geralmente, você não tem fundos dedicados exclusivamente ao Brasil, ainda mais nessas teses, porque eles acabam atuando na região, ou mercados emergentes, ou na América Latina. Então, a gente está mobilizando entre o dinheiro do banco e o dinheiro de investimento que vem de fora, quase 3 bilhões de dólares, tá? Nesses fundos de transição climática. Tá? Que envolvem também mineração, transição energética. Então, naquelas teses que eu falei, biocombustíveis. A gente tem feito isso. Então, estamos combinando um recurso que você pode ter um funding mais barato para incentivar a inovação, né, pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, e também o equity, né? O banco também, em operações pequenas, tá? Operações 150, 200 milhões, ele pode fazer investimento direto, mas operações muito pontuais, que sejam estratégicas para a gente, obviamente que a gente esteja mirando retorno, eu acho que complementa um pouco a estratégia do investimento via gestores. Tá? Esses gestores, eu não comentei, são estrangeiros, tá? Então, 2 deles pela primeira vez estão vindo ao Brasil, só para vocês terem uma noção de como o Brasil está atrativo. Mas, fora isso, né, a gente ainda entende que, com o Banco de Desenvolvimento, a gente poderia ter um commitment um pouco maior em risco, né? Então, o nosso time está fazendo aqui um desenho de uma modelagem para ter um commitment um pouco maior em risco, que a gente chama de tranches de maior risco. Eu não gosto de chamar de tranche subordinada, pessoal, porque no Blended Finance no Brasil, para você fazer tranche subordinada, você tem uma ineficiência em termos de consumo de capital. Então, a melhor forma de você fazer isso é você definir com cotas diferentes de assunção de risco, como se fosse um Project Finance, emulando num fundo que seria um Project Finance com riscos, completions parciais. Tá? Então, o nosso time faz isso. Para falar de crédito carbono, o mercado de ITMO mundial representa 3% das emissões do Brasil. Então, é um mercado super pequeno. O mercado voluntário representa, dos maiores compradores, representa 15% das emissões do Brasil. Então, para a gente, é muito importante desenvolver o mercado de crédito carbono, tá? Mas modelos de negócio essencialmente calcados em crédito carbono, eles não ficam de pé hoje. Então, ele funciona como upside dentro do modelo de negócio, a gente vê dessa forma. E a gente tem muita confiança. Assim, como eu falei, a gente fala toda semana com o mundo inteiro. Semana passada a gente estava mediado por uma consultoria e por Stanford, numa conferência com pessoas do mundo inteiro. O Brasil, de fato, né, como foi falado aqui no primeiro painel, tem uma oportunidade gigante. Se a gente conseguir, assim, na nossa visão, né, se a gente conseguir alocar o dinheiro concessional, que é super escasso, nas tranches de maior risco e liberar as tranches de menor risco, ou quando o projeto tiver um de-risk para o capital privado, a gente consegue fazer esses projetos andarem. Tá? Como a gente tem feito em saneamento, infraestrutura, enfim. Com certeza. Não, excelente. O trabalho que o BNDES tem feito é uma coisa louvável. E o Fundo Clima, que é o grande provedor desse funding, ele era um fundo que, alguns anos atrás, ele provia cerca de 400 milhões de dólares e que, em 2025, ele escalou para 27 bi. Então, assim, é impressionante como escalou e como esses recursos estão sendo direcionados justamente para essa transição energética, ecológica, e o BNDES tem desenvolvido todos esses diferentes veículos, inclusive equity, que é tão importante para compor o capital, além da parte de dívida. Então, parabéns aí, Léo, para você, para a equipe, para o banco, impressionante. Bruno, vamos lá. Quando o Léo fala, olha, a gente vai fazer tranches diferentes para assumir riscos, etc., você, como investidor, como gestora, o que você gostaria de ver, que risco você gostaria de ver absorvido pelo capital catalítico, como esse do BNDES,
ou de uma agência multilateral, etc. E quais os riscos que você acha que são passíveis do capital privado absorver? Bom, acho que é muito interessante a gente ver um pouquinho do histórico, né? Então, tradicionalmente, inovação sempre foi, né, até então, financiada pelos fundos de venture capital, enfim, fundos preparados para tomar um nível de risco maior, com a expectativa que a taxa de retorno implícita compense aquele risco. E a infraestrutura de primeiro grau do século XIX, do século XX, a gente financia com Project Finance, né? Ou com, no Brasil, um pouco menos do que deveria, muito de Corporate Finance, aí tem todo um histórico, né? A infraestrutura brasileira foi dominada pelas grandes empreiteiras, você tinha a questão de retorno, às vezes era menos o projeto, mas o ganho, enquanto, né, o BDI de construtora, etc., etc., a gente teve, né, uma mudança importante, eu diria, uma necessidade, né, de mais players virem ao mercado a partir do momento que tem pós-Lava Jato, e aí você começa a ter uma multiplicidade também com a complexidade, né, do processo de transformação, até da transformação energética como um todo, mineração e tudo mais. Tem um conceito, né, que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa como alocador de capital, muita gente pergunta, né, esse é um conceito lá do Vale, né, o que vai acontecer na próxima década, né? O que você aposta? Como é que você formula, né, uma estrutura de financiabilidade para alguma coisa que você ainda não sabe se aquela tecnologia vai ser a tecnologia dominante? E quando a gente fala de transição energética, muitas dessas coisas, né? A gente fala lá do hidrogênio verde, do metanol, do SAF, do imetanol, do biometano, talvez um pouco mais dominado, mas o fato é, tem muita coisa que a gente tem que fazer algum tipo de aposta, e essa aposta implica no custo de capital. Tem um conceito que muita gente pergunta, né, sobre o tema climático, né, o quanto esse tema climático, de fato, vai dominar as decisões, ou, de alguma forma, tem uma implicação, tem uma derivada na tua decisão de financiabilidade. Tem um conceito que eu gosto, que é o conceito da inevitabilidade. O que é inevitável, se a gente refletir? E a gente entende, como gestora, né, que o tema climático é inevitável. Claro que tem timings differences, né? A gente está num mundo geopoliticamente, geoeconomicamente muito complexo. Você talvez tornou um pouco mais lento essa transição pelas questões de defesa, né? Você tem uma migração do orçamento climático para o orçamento de defesa, etc., etc. Mas é inevitável essa discussão da estrutura ou da implicação climática nas suas decisões de investimento. E também como, enfim, no mapa mental de alocador, muita gente fala de retorno, mas olha, o mapa mental de alocador, nos nossos comitês de investimento, qual é a pergunta dominante? E se der errado? Essa é a pergunta dominante. O que faz se aquele investimento, se aquele financiamento der errado? Qual é a tua porta de saída? Como é que você sai daquele investimento? E aí, complementando isso, para te responder, Vivi, é o seguinte, saiu, talvez, de um processo muito mais simples de financiamento, ou um Project Finance, ou um financiamento corporativo, que você dá dinheiro na holding daquela empresa, e a empresa aloca nos projetos. Não dá mais para pensar dessa maneira. Na realidade, o financiamento ele é híbrido por definição. É o que eu tinha comentado, é o capital em camadas. E esse capital em camadas, ele acontece multifacetado, né? Então, mais uma vez, quando a gente pensa, principalmente em transição energética, é uma participação de capital concessional, é uma participação do comprador estratégico. Então, quando a gente fala de uma Anglo, quando a gente fala de uma Vale, se tem interesse que determinado substituição, né? Hoje, tipicamente, a mineradora usa gás natural para fazer seu processo de pelotização e tudo mais. Olha, vou substituir isso por biometano, metano, ou vou substituir toda a minha cadeia logística por sair de fóssil, sair de diesel, vou fazer isso com, sei lá, com etanol, para simplificar. Se eu não der uma característica, uma condição de off-taking, é difícil você sair do modelo. Então, eu diria o seguinte,
é uma grande combinação em camadas de capital privado, objetivando taxas de retorno, e aí eu concordo com o Léo, né? Tem várias camadas aqui, sem entrar enfim, né, na parte mais técnica, mas camadas de subordinação, camadas mezaninas, camadas de senioridade, objetivando de níveis diferentes de retorno e risco, o capital concessional, o call de compra, de garantia de compra do comprador estratégico, os DFIs, né, os bancos de desenvolvimento, os capitais de fundos soberanos, essa combinação, por isso se tornou um pouco mais complexo, é você juntar todos esses mecanismos num modelo, né, que é híbrido, quase que por definição, porque, no final, a pergunta é quem paga a conta se der errado. Quem paga a conta se der errado? É quem financiou, é quem colocou o comprador estratégico, é o agente privado, é o fundo clima, que apostou dinheiro público naquele investimento. Então, assim, terminando um pouco essa reflexão, não existe mais o capital estanque. Por definição, não existe, em mineração, então, né, quando você fala da transição, não tem mais startup. E também não é aquela mineração tradicional. É híbrido, por definição. Ele tem inovação, mas tem investimentos altíssimos de CAPEX. Então, a resposta é o híbrido em camadas. Bom, eu acho que você caracterizou bem o que a gente usa no jargão financeiro do blended finance, que nada mais é que uma mescla, né, que é uma combinação de várias fontes de financiamento, assumindo diferentes riscos. Então, é um compartilhamento de riscos, né, no final das contas. E aí, Rubem, eu queria fazer a pergunta para você, porque você citou um excelente exemplo, né, de execução, e que deu certo quando eu te perguntei, mas você também comentou que o funding desse projeto foi 100% equity de início. Então, a pergunta para você da tua visão, né, de player estratégico da indústria de mineração, quem que financia essa etapa que transforma um projeto de inovação num projeto financiável? É sempre a indústria? Assim, eu acho que eu vou citar mais um exemplo também. Eu acho que no caso do Peru, no projeto, sim, foi a indústria, né? Então a Anglo tomou a iniciativa porque entendeu que aquilo, né, poderia trazer valor para os acionistas e para a sociedade e para o país. Então a gente teve que dar o primeiro passo, né? Evidentemente, aí você busca mecanismos, né, de diminuição de risco, né? Porque o projeto custou 5,5 bilhões de dólares depois da aprovação. Se a gente considera o 1 bilhão de dólares antes para desviar o RIG que eu comentei, foram 6,5. E a gente buscou, tem vários mecanismos, né? Acho que o Bruno e o Léo já comentaram, mas a gente buscou o caminho de buscar sindicar o projeto com um sócio estratégico, né? Que foi a Mitsubishi, né? Que é uma grande parceira nossa e que acreditou, né, nessa robustez do projeto. Então, a gente, evidentemente, dá o primeiro passo, mas depois a gente busca, né, diluir esse risco, compartilhar esse risco com uma empresa que a gente também a gente sempre teve uma relação comercial de confiança muito grande. De novo, volta a questão da confiança. Poderia ter tido outros mecanismos, né, mas a gente, nesse projeto específico, foi através de uma parceria, então a gente acabou aumentando, vendendo 20% da participação do projeto para a Mitsubishi. Então, esse foi um caminho, né? Um outro exemplo que a gente tem na África do Sul, e a África do Sul é um país minerador, é um país muito semelhante ao nosso, com desafios sociais muito grandes, e que a Anglo, na verdade, ela tem uma história muito bonita na África do Sul. Ela começou na África do Sul, né? A constituição da empresa começou, né, de uma família sul-africana, e que passou por uma crise energética muito grande alguns anos atrás, né? Que isso acabou afetando todo o país, né? Não só a mineração, mas também toda a sociedade. Então, dentro do nosso papel de minerador, né, de um player da indústria, e a mineração
tem esse papel a nível mundial, se a gente considerar tudo que envolve mineração, não só as empresas em si, em todos os setores, mas considerando todos os fornecedores, tudo que movimenta, existe um número aí que a gente fala em torno de 30% a 40% do PIB mundial tem alguma coisa relacionada com mineração, o que é uma responsabilidade muito grande. Então, a África do Sul é um país em desenvolvimento, um país com muitos desafios sociais, e com essa crise energética, a Anglo tomou a decisão, mais uma vez, de dar um primeiro passo, com capital próprio, investir numa empresa que chama Envusa, que é a geração de energia solar e eólica, para garantir não só as suas operações, mas para garantir todo um fornecimento de energia elétrica para o país. Então, a gente entrou com 85% de dívida e 15% de capital, de várias formas. Aí tem green bonds, aí você tem todos os mecanismos, que vocês dois são mais especialistas do que eu. Eu sou um mero engenheiro, falando sobre finanças aqui. Mas o que foi importante, porque isso mostrou que a mineração tem um papel social importante. Isso, de novo, volta para a execução. Um projeto firme, que tem uma garantia de consumo, Bruno falou sobre isso, então tem uma garantia de consumo, que a gente precisa da energia para operar, mas que a gente multiplica isso para todo aquele ecossistema. Então, na verdade, não é uma solução específica de um ativo, é um ecossistema, onde a gente gera, a gente investe, mas a gente também comercializa, viabiliza outros projetos e se liga no grid da África do Sul. Então, é um ecossistema de energia, o que tem tudo a ver com esse papel que a gente falou da mineração e com a inovação, de ter mecanismos diferentes de viabilizar a indústria, seja de minerais críticos, seja a mineração como um todo. Então, esse projeto, a gente já está operando a cerca de 400 megawatts, a gente pode chegar a 1 a 3 gigawatts, quer dizer, é bem relevante. Em algum momento a gente vai sair disso, evidentemente, porque não é o nosso core, e aí vamos buscar mecanismos de suportar essa operação nos próximos anos. Excelente, obrigada. Então, assim, na sua percepção, você acha que o capital privado, a indústria, está preparada para financiar a inovação da mineração? Eu não tenho dúvida. Assim, eu acho que a indústria de mineração ficou atrasada em inovação há muitos anos. Inovação, a gente não pode falar em inovação só em tecnologia, em AI, em caminhão autônomo, sabe, em centros remotos de controle. Hoje a gente já avançou muito nisso, a Anglo tem isso, tenho certeza que a Vale tem, outras empresas têm. A gente tem que pensar em soluções inovadoras de business, de negócio, como esse da África do Sul. Tem um outro no Chile que Chile é um país escasso, que tem escassez de água. Então, assim, plantas de dessalinização, e aí cada empresa busca a sua solução, ao invés de buscar um ecossistema também. Então, a gente entrou com uma parceria também com o Private Equity para poder viabilizar um projeto para a nossa operação, mas buscando um swap com a água industrial que é descartada no mar. Então, assim, a gente dessaliniza a água, utiliza e envia isso para a comunidade, a gente utiliza a água suja, que a gente fala, água industrial, nas operações. Então, esse mecanismo todo precisa de um capital também de empresas como a IVE ou como outras empresas que estão abertas a entender o risco que isso traz, mas, por outro lado, tem a robustez de uma empresa que vai gerar resultado, que vai gerar retorno, porque está ligada numa indústria que precisa operar e que tem aí um futuro ainda muito grande, porque o mundo sem mineração a gente sabe que não existe. Então, acho que tem esses dois componentes. Ok, muito obrigada. Eu acho que com isso a gente passa para o terceiro e último bloco, que é o de Green Finance, que o Leandro pediu muito para que a gente abordasse, no sentido de saber se Green Finance e mercado de carbono, se eles já são instrumentos realmente transformacionais para os projetos da transformação energética e da mineração, ou se eles ainda permanecem predominantemente associados como uma agenda de reputação. Então, nesse sentido, Léo, no BNDES, a gente acabou de escutar o Rubem citando 2 exemplos onde os projetos eles saíram do papel com 100% equity. Depois ainda foi buscar mais equity de outro sócio estratégico.
Mas não era no Brasil. No Brasil, a gente tem o BNDES com todas essas possibilidades que o Léo contou para nós. Então, eu te pergunto, todo esse protagonismo do BNDES e na construção desses mecanismos, né, ligados a finanças sustentáveis, quais instrumentos você acha que são aqueles mais promissores para ganhar escala nos próximos anos? E se a gente está caminhando para que esses mecanismos se tornem mainstream, né, comuns no mercado financeiro? Os projetos eles são desalavancados no início porque não existe track record, né? E os bancos, né, falando do sistema financeiro, os bancos ele têm uma tolerância baixa a risco de performance. Por quê? Porque o risco de performance deveria ser descarregado de fato no sponsor, quem sabe fazer na execução. Né? Então, o que acontece? Por outro lado, a gente tem aqui, né, a Anglo-América, empresas muito grandes, com capital, que podem, né, fazer os projetos andarem no início e você construir estruturas. E aí eu falo muito de... Eu vim de infraestrutura, né, no banco, vim de export finance. Na Europa, né, quem quiser depois ver, é uma estrutura muito complexa. O off-taker ele é acionista, você tem mais de 10 bancos participando, os compradores também participaram como acionistas na SPV, projeto de aço verde no norte da Suécia, para fazer hidrogênio de baixo carbono e fabricar aço verde. Projeto de mais de 6, 7 bilhões de euros, com mais de 20 entidades. Como o Bruno falou, ali você tem ECAs, Export Finance, porque, pessoal, não há desinteressado quando a gente fala de fornecimento de bem de capital e off-taker. Há sempre o interessado, né? E os interessados, na verdade, acabam tendo aqui um benefício de você ter export finance quando você tem um país envolvido, um fornecimento de um país envolvido. Então, assim, na Europa é muito comum você ter estruturas que você tem export finance. A gente pode se beneficiar disso. Então, assim, a gente está pensando em estruturas que você tem export finance em tranches um pouco mais subordinadas. Os fund managers na Europa fazem um pouco isso, e na Ásia também. A gente está correndo atrás de CIF, de GEF, de CF, que são recursos concessionais para fazer parte dessa tranche mais subordinada também. E, como eu falei, o próprio BNDES, em parceria com o IDB, né, e o IFC, né, que existe um apetite muito grande. Tá? Eu queria falar aqui dos MDBs, principalmente o IFC, né, e o IDB Invest agora, eles estão com um apetite muito grande em relação ao Brasil. A gente vê uma mudança muito grande aí nos últimos 5, 6 anos. Né? Então, assim, com essas camadas, né, você tendo esses multilaterais participando, e, como primeiro fator, o off-taker fechado, porque você só começa a analisar crédito, estruturar crédito de longo prazo, a gente está falando de 20 anos, 25 anos de crédito, né, com completions longos, risco de completion de 4, 5, 6, 7 anos. Você só começa a fazer isso quando você tem um off-taker. Né? E esse off-taker ele tem que ter, idealmente, preço e piso de preço e volume. Né? Geralmente você não tem preço, mas você só tem volume. Então, assim, essas estruturas que a gente vê como promissoras para você descarregar risco em PPP e concessão, para quem não sabe, o Brasil, 40% da água que ele produz, ele perde, tá? No saneamento. A gente até 2040, eu estou colocando uma média, 2034, 2044, a gente vai ter universalização de água e esgoto no Brasil. Então, essa perda de água deve chegar a 25%. Power shoring no Nordeste, um grande potencial que a gente tem por questão da energia renovável, eólica e solar, hidro também, e função também da água que a gente tem em disponibilidade. Tá? Então, assim, quando você começa a conectar isso tudo, a gente consegue avançar nos projetos. Só que a gente não tem volume ainda no Brasil para off-taker muito grande. Por uma questão regulatória, por uma questão de apetite, e por questão que a gente está falando, de fato, de projetos bilionários. Né? A BIP, né, o Pipeline, são 22 projetos, 27 bilhões de dólares, né? Mas a gente está aqui estruturando a segunda SAF, um pool de bancos também. A gente deve ter um projeto de hidrogênio de baixo carbono com capital francês, 100% exportado para a França. Tá? E a gente não vê isso com maus olhos, porque o off-taker está viabilizando os primeiros investimentos no Brasil. Né? Na medida que você tiver esse avanço regulatório e um apetite aqui maior, você vai conseguir ter também um mercado doméstico, talvez comprando, pegando um pedaço disso. Né? Em relação ao crédito de carbono, como falei, assim, não vou me alongar, mas a gente vê como upside em alguns modelos de negócio. Tá? Então, assim,
falei muito de estruturação de crédito, e eu não falei de algo que no Brasil ainda não tem, e no mundo também não tem, que é a fase de upstream. A gente estrutura concessão e PPP no BNDES, tem mais de 100 projetos em carteira, tá? Infraestrutura hard, só que não tem estruturação de projeto para o setor privado. Tá? Na maioria do mundo não tem. Tá? Então, os mecanismos de alinhamento com a estruturando são diferentes, porque na PPP, na concessão, né, o ente público acaba que está concedendo isso, né, mas no privado não. Então, a gente vê também com um bom potencial fazer isso. Por quê? Porque na fase de estruturação de projeto, que a gente pode avaliar a engenharia, né, e avaliar a modelagem econômica e financeira, eu posso atrair investidor. Tá? Então, acho que é um combinado de muitos fatores ali, e a gente está trabalhando com isso. E esse pipeline que o Brasil tem nesses setores acabam que dão uma oportunidade única para da gente falar com esses investidores e entender os modelos de negócio também. Excelente, Léo. Obrigada. Ô, Bruno, eu queria que você falasse um pouco de crédito de carbono, até talvez se você quiser falar um pouco da Rubicon, né? A pergunta é se créditos de carbono eles têm o potencial para alterar o economics, toda a parte econômica de projetos para mineração, que é o tema aqui. Bom, muito bom. Pergunta difícil de... Enfim, acho que tem muitos ângulos, né? Eu queria começar falando sobre o Green Finance, né? Muita gente traduz o Green Finance, projeto barato para gerar, sei lá, projeto verde. Não é isso. O Green Finance é muito mais para você mitigar risco de custo de capital. Acho que os exemplos são enormes nesse sentido, né? É você ter um bom processo analítico, um bom processo mitigatório dos problemas climáticos que podem acontecer, possam vir a acontecer, e você já tem os mecanismos, né, de alguma forma, de hedge ou de compensação ou de proteção para aquele risco ser mitigado. Então, a gente olha a Green Finance muito mais nesse ângulo, né? E, mais uma vez, com aquela visão de alocador, né? A gente está muito preocupado com risco. Um alocador, principalmente projeto de prazo longo, de maturidade longa, a gente é muito preocupado, é interessantíssimo, né? Até como o Rubem comentou, né? Na planilha, você pode botar o que você quiser, né? Normalmente, receita entre 0 e 1, e despesa é vezes 1. E risco, normalmente, está mais... A gente também dá um peso relevante para isso. Então, eu acho que essa qualificação é importante. E onde é que entra os créditos de carbono? E aí, nesse sentido, né, o crédito de carbono é mais um elemento mitigatório. Aqui na nossa discussão anterior, a gente falava, o crédito de carbono é uma questão mais reputacional ou ela realmente é um elemento central no projeto? É uma combinação das duas coisas. Ele, nesse elemento de cesta de processos mitigatórios, o kicker de carbono, ele tem uma derivada reputacional, mas também ele assegura uma parte dessa potencial rentabilidade e também no processo mitigatório, caso outro mecanismo de retorno não aconteça. Então, a gente vê, claro que isso depende da natureza de projeto, mas a gente vê isso de uma forma muito construtiva. Nesse sentido, aqui na AIV, né, uma gestora, nós começamos a nossa história no final de 23, quando a gente saiu lá do banco, do BNDES, e a gente teve a felicidade de, enfim, de aproximar fundos de fora, com interesse Brasil, confirmando essa tese, né, que esse capital, enfim, o investimento direto, né, claramente o Brasil é um bom receptor desses recursos nesse mundo mais geopoliticamente complexo. O Brasil claramente é um receptor de recursos. Então, a gente teve a felicidade do banco UBS comprar uma participação minoritária na nossa gestora. A gente teve o TPG, que é o Texas Pacific Group, o seu braço de clima. Nós fizemos uma joint venture com eles, que é a Rubicon, e fizemos, então, IVE e Rubicon, uma joint venture para investir em ativos ambientais e em projetos geradores de atributos, crédito de carbono,
amanhã créditos de biometano, Segob, etc, etc. E é muito interessante, né? Nessa cesta de projetos, a gente tem projetos de reabilitação de área degradada, o que eles chamam, né, de integração lavoura, pecuária, floresta, cujo o sponsor principal, o investidor âncora, é uma mineradora, que é a Vale, já com uma preocupação importante de fazer o cumprimento, né, das suas metas, enfim, florestais, etc., que tem a ver também com esse processo mitigatório de risco no longo prazo. Então, é interessantíssimo como esses assuntos se mexem. Se convergem, né? Se convergem. A gente está fazendo até um conceito muito interessante, né, que o Léo mencionou, né, o conceito do Venture Studio. Quando você tem processo de inovação, nomeadamente, nesse caso, SAF, que é o combustível sustentável de aviação, uma planta de SAF entre $1,5 bilhão. Para você tomar essa decisão empresarial, a pergunta é sempre, quem vai pagar isso? Quem vai pagar? É o viajante final? É o airline? São as corporações? São os governos? Quem que paga essa história? Para você tomar uma decisão empresarial de investir nisso. E aí o tema do SAF, né, que tem muito a ver com drop-in, enfim, a gente falou um pouco sobre isso, a discussão é o seguinte, se o mercado paga algum valor a mais, se aquele combustível ele é carbono neutro, ele é carbono negativo, como é que você precifica isso? Isso dá uma série de possibilidades até de financiabilidade, se você conseguir montar essa equação. Então, em resumo, a gente, o mundo, aliás, é bem interessante, sempre fala isso na IVE, o mundo, ele, ao fim e ao cabo, ele é verde digital e o mundo hoje é short em carbono. Então, a gente tem uma visão construtiva do tema do carbono. Ok, Bruno, obrigada. Rubem, rapidamente eu queria escutar de você se você acha que Green Finance é uma questão, é um diferencial competitivo que gera valor para o acionista ou é simplesmente uma questão de permanecer competitivo no mundo global? Eu acho que são as duas coisas, né? É claro que a geração de valor é importante, né? E a intensidade de capital na mineração ela sobe a cada dia, né? Em função de todo o contexto que eu já expliquei. Então, e o capital é finito, né? Mesmo as grandes empresas, a gente tem, né, restrições de alocação de capital. Então, é importante a gente buscar essas alternativas dentro daquilo que o Green Finance se propõe, né, evidentemente, e, de novo, a mineração é baseada em infraestrutura, em água, né, em ferrovia, em rodovia, o que quer que seja. Acho que precisa ter essa parceria de uma forma mais intencional. Sabe? A gente precisa mostrar que isso traz valor, não é só propaganda, não deve ser só propaganda, né? ESG, não, tem que ser intencional. Isso traz valor porque você fica competitivo, você mitiga os seus riscos, né? O Bruno falou sobre isso, sobre mitigação de risco, e existem esses riscos na mineração, não é uma indústria sem risco, mas que a gente pode trazer esses mecanismos para tornar um projeto mais competitivo e viabilizar mais projetos, né? Aqui no Brasil, eu dei exemplo de África do Sul, Chile e Peru, agora vou trazer um exemplo do Brasil. A gente tem uma iniciativa de utilizar a escória gerada nas operações de níquel para sequestro de carbono, né? E tem empresas interessadas que não têm absolutamente nada a ver com mineração, né? Microsoft, Google e por aí vai. Essas empresas, esse tipo, né, de segmento, também tem que ser intencional e acreditar que aquilo traz valor para eles, né, nas suas metas, né, de descarbonização e etc. A indústria de mineração tem muito a fazer nesse sentido, mas a gente não vai salvar o mundo se o resto da economia não fizer, né? Mas as Big Techs hoje estão sendo as grandes compradoras. São as grandes compradoras. De carbono. Exatamente. Então, a gente tem essa iniciativa e isso é super interessante. É uma inovação, porque hoje é o passivo. Você tem montanhas e montanhas de escória, e isso pode trazer um valor para a sociedade, né, para a forma como a mineração é percebida, de uma maneira completamente diferente. Sem dúvida. E isso, eu estou procurando o Leandro aqui, eu acho que ele deu uma saída, mas isso é muito importante até para o Mining Hub,
que é um hub de inovação para a mineração, onde eu tive discussões ontem com empreendedores extremamente inovadores que estão justamente enveredando por esse lado. Então, a gente tem biochar, a gente tem mineralização, a gente tem coisas diferentes que vão se desenvolver por aí. A gente está com o tempo aqui praticamente terminado, mas eu queria, só para encerrar, eu queria perguntar para cada um de vocês, de forma muito sucinta, assim, se vocês pudessem apontar uma mudança que pudesse acontecer nos próximos anos para destravar o financiamento da transformação da mineração, qual que seria? E a gente está olhando aqui no âmbito de governo, no âmbito de financiamentos e indústria. Léo ou Rubem, quer começar? Começa. Eu acho que não se trata em assegurar capital. Como eu falei no início, capital segue a credibilidade. Então, a gente tem que ser muito claro nisso, a gente tem que desenvolver confiança e assegurar confiança, e assegurar relevância. Se a gente conseguir fazer isso em todos os segmentos, buscar esses mecanismos para a indústria de mineração, entendendo que a gente, sim, é uma indústria que faz a diferença, eu acho que a gente consegue destravar muita coisa nessa indústria. Excelente. Bruno? Não sei se eu consigo reduzir numa palavra, mas assim, né, a mineração de extrativista, ela é crítica para o processo de sustentabilidade, né? Os críticos, a eletrificação, etc., etc. E aí, dando um tom mais vetor macro, né, é muito difícil a gente ter as soluções disponíveis de forma caudalosa se a gente não tiver segurança jurídica e um processo consistente de redução de taxas de juros, né, com a preocupação fiscal. Então, aqui um vetor mais macro, mas se a gente não reduzir o custo de capital no Brasil, a gente sempre vai estar esbarrando nesse carrego que vai seguramente desestimular investimentos de prazo mais longo. Obrigada, Bruno. Léo? Do 1,5 é regulatório, né, e redução de custo de capital também. Né, que essa combinação ela pode, de fato, não só no setor de mineração, mas nos outros setores também alavancar muito. Né? Porque eu acho que, na questão do financiamento, isso vai ser consequência. Né? Porque quando você reduzir o custo de capital, você melhora ali as oportunidades para o acionista, enfim, você vai trazer mais dinheiro, enfim, e você também com um regulatório que traga confiabilidade, enfim, você vai acabar atraindo mais. Excelente. Para concluir aqui, eu só queria comentar com vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui das áreas de inovação das empresas, nós temos o Hub aqui de inovação, e eu acho importante vocês todos estarem atentos para o 5º leilão do EcoInvest, que deve acontecer em meados de julho. O EcoInvest, que é o Tesouro, isso é um programa do Tesouro Nacional, que está justamente dando recursos para os grandes bancos, para eles financiarem a transformação ecológica e energética do Brasil. Já fizeram 4 leilões, mais de 130 ou 140 bilhões de reais foram mobilizados entre capital público e capital privado, e agora eles vão fazer o 5º leilão. E por que eu estou destacando o 5º leilão? Porque ele tem justamente um viés de inovação. Exato. E ele privilegia 6 verticais, e uma delas é a mineração. Então, para todos os empreendedores aqui criativos e novos negócios nas grandes empresas, está aí uma chance muito grande de conseguir esses recursos para viabilizar e melhorar o retorno desses projetos. Então, muito obrigada aqui, Rubem, Léo e Bruno. Foi excelente a discussão. Obrigada, a gente encerra aqui. Obrigado a vocês. Salva de palmas, pessoal.